Você já reparou que, no fundo, não é necessariamente o mais inteligente, o mais forte ou o mais rico que conquista o verdadeiro respeito? É uma verdade dura de admitir, mas o mundo está repleto de pessoas com um talento imenso, dado por Deus, que vivem vidas pequenas porque acreditam pouco em si mesmas. Ao mesmo tempo, vemos indivíduos que pareciam comuns, sem recursos extraordinários, alcançando posições de honra e influência que pareciam inimagináveis. Como isso é possível? A resposta é um paradoxo divino. Não são os recursos que definem o destino, mas a atitude. E aqui está a verdade que pode confrontar muitos. Você pode ter conhecimento, diplomas e até dinheiro, mas se a sua mente estiver programada pela dúvida e pelo medo, tudo isso se torna irrelevante. É por isso que um leão, que é menor e menos forte que um elefante, é universalmente visto como o rei da selva, enquanto o gigante, com toda a sua força descomunal, muitas vezes se enxerga como presa. A diferença não está nos músculos, mas na mentalidade. Essa é a chave que poucos têm a coragem de encarar. A vida não responde primariamente ao que você possui, mas ao que você, pela fé, acredita ser. A recompensa por ajustar essa mentalidade é quase imediata. Quando alguém muda a forma como se enxerga em Cristo, muda também a forma como se posiciona no mundo, e o mundo, invariavelmente, responde de acordo. A mesma pessoa que ontem era ignorada, hoje passa a ser ouvida e respeitada, não porque algo externo mudou, mas porque ela aprendeu a carregar a postura de quem conhece sua verdadeira identidade. Isso não é mágica, é um princípio do reino de Deus. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O poder da atitude que nasce de uma identidade firmada no cristianismo. Agora, eu te provoco a refletir. Você está vivendo como o leão, que enxerga oportunidades de crescimento em desafios gigantes, ou como o elefante, que se assusta até com a própria sombra? Se você quer descobrir como transformar sua mentalidade em uma arma espiritual imbatível, fica comigo até o fim desta mensagem. E já vou te dizer algo. Se este conteúdo mexer com você, não seja só um espectador. Curta, se inscreva no canal Mindset Cristão e ative as notificações, porque este canal não é para quem busca apenas entretenimento, é para quem decidiu transformar sua vida de verdade, pela renovação da mente. Capítulo 1. A águia e o leão, o arquétipo da liderança divina. Na criação de Deus, nada é colocado de forma aleatória em sua vida. Cada situação, cada detalhe, carrega uma mensagem. A águia e o leão, por exemplo, são símbolos de liderança que atravessam culturas e gerações. Eles representam o arquétipo da autoridade e do domínio. O curioso é que nenhum dos dois precisa se autoproclamar líder. Eles simplesmente são. A águia, solitária em sua altitude, carrega o domínio dos céus. O leão, firme em terra, impõe respeito com sua simples presença. A escolha deles como símbolos de realeza não é um acaso. Ela nos convida a enxergar além da superfície, para os princípios invisíveis que governam a verdadeira autoridade. Pense na águia. Ela jamais perde tempo em disputas pequenas com pássaros menores. Ela não compete por migalhas no chão. Quando confrontada, sua estratégia é simples. Ela voa mais alto, para um lugar onde os outros pássaros não conseguem alcançá-la. Já o leão, ele não tenta ser o animal mais veloz da savana, nem o maior, nem o mais pesado. Sua força reside em seu olhar focado e em sua postura inabalável, pronto para agir. Quando ele aparece, os demais se calam. Não porque ele gritou mais alto, mas porque sua presença fala por si. A verdadeira liderança, aquela que vem de Deus, é assim, silenciosa em sua autoafirmação, mas poderosa em sua manifestação. É isso que diferencia aqueles que desesperadamente buscam aprovação daqueles que inspiram naturalmente.
Quando alguém precisa provar demais o seu valor, gasta uma energia preciosa que poderia ser usada para construir algo. Veja isso no seu dia a dia. Aquele colega de trabalho que passa mais tempo querendo parecer ocupado do que realmente produzindo. A pessoa que se endivida para manter um status nas redes sociais, projetando uma vida que não tem. Esses comportamentos são como pardais tentando competir com águias. No fim, terminam sempre cansados, frustrados e voando baixo. A verdadeira autoridade não se compra, não se finge. Ela é uma consequência natural de um caráter forjado e de uma identidade bem resolvida. É curioso notar que esses animais, apesar de imponentes, nos ensinam sobre a importância da solitude e do foco. A águia constrói seu ninho longe da confusão, buscando os pontos mais altos e inacessíveis das montanhas, onde pode ter uma visão clara. O leão, embora viva em grupo, é aquele que concentra a força e a direção do seu bando. Essa dualidade nos mostra algo profundo sobre a liderança. Não se trata de se isolar do mundo, mas também não é sobre se diluir na massa. É saber quando voar sozinho para ouvir a voz de Deus e quando rugir para guiar os demais com coragem. E ainda há os dons naturais que Deus lhes deu. A visão da águia é até 8 vezes mais aguçada que a humana, permitindo-lhe enxergar sua presa a quilômetros de distância. O rugido do leão pode ser ouvido a mais de 8 quilômetros. Esses detalhes trazem lições espirituais escondidas. Visão e voz são ferramentas indispensáveis para quem quer liderar sua própria vida e influenciar outros com seu exemplo. Quem não tem uma visão clara do futuro, dada por Deus, vive apagando incêndios no presente. Quem não sabe usar sua voz com sabedoria, na hora certa, não inspira confiança. Líderes de verdade, guiados por Deus, sabem usar ambos com equilíbrio. Agora, aplique isso na sua vida prática. No seu trabalho, em vez de disputar espaço com intrigas e fofocas, foque em ser a pessoa que entrega resultados com uma excelência que ninguém pode questionar. Em sua casa, inspire respeito não pela imposição ou pelo grito, mas pelo seu exemplo de amor, paciência e integridade. Até mesmo em suas redes sociais, em vez de postar para se exibir, compartilhe algo que realmente edifique, que eleve alguém. Sua postura silenciosa falará mais alto do que qualquer legenda. O que muitos esquecem é que tanto o leão quanto a águia não nasceram prontos. Eles foram forjados na adversidade. A águia aprende a voar sendo empurrada do ninho e enfrentando as tempestades e os desafios da selva de frente. O leão, desde cedo, é testado em caçadas que exigem mais inteligência e estratégia do que força bruta. Isso nos lembra que a liderança e o caráter não nascem na teoria, mas na prática. É no enfrentamento dos ventos contrários e das batalhas diárias que nossa fé é fortalecida e nossa verdadeira natureza em Cristo é revelada. Capítulo 2. O leão e o elefante. Atitude versus tamanho. A imagem do leão como rei nos leva a uma reflexão ainda mais profunda e contraintuitiva. Se analisarmos puramente pela força física, o leão não deveria ser o rei. A selva está cheia de animais objetivamente mais fortes. O elefante, por exemplo, poderia esmagá-lo com uma única pisada. O rinoceronte, com sua couraça e seu chifre, é um tanque de guerra. O búfalo, com sua força e seus chifres, poderia facilmente perfurar e atravessar seu corpo. Mesmo assim, nenhum deles se atreve a desafiar o rei. Por quê? A resposta está em um dos princípios mais poderosos da vida. O respeito não nasce do tamanho, mas da atitude. O leão nos ensina que a confiança, a convicção interna, é mais poderosa do que qualquer músculo. Este ensinamento quebra a nossa lógica humana. Quantas vezes ouvimos que para ter sucesso e respeito, precisamos ser os mais inteligentes, os mais ricos, os mais bonitos ou os mais qualificados? Mas o leão desmonta esse mito. Ele não é o maior em nada.
e ainda assim é ele quem governa. Isso significa que a chave para a autoridade não é possuir todos os recursos, mas agir com a certeza de quem você é. E essa lição é tremendamente libertadora. Você não precisa esperar estar pronto para assumir a liderança da sua própria vida. Você não precisa esperar ter todo o dinheiro, todo o conhecimento ou toda a aprovação para começar a agir com propósito. Você precisa apenas mudar a forma como se posiciona hoje. No nosso cotidiano, isso é claramente visível. Existem gerentes com títulos e poder formal, que não são respeitados por ninguém em sua equipe. E existem pessoas simples, sem cargos de chefia, cuja presença e palavra fazem os outros ouvirem com atenção e seguirem com confiança. Já viu um professor de escola que consegue a atenção e o respeito de toda a turma sem precisar levantar a voz? Ou um líder comunitário que inspira confiança e mobiliza voluntários apenas pelo seu jeito de falar e andar? Esse é o efeito leão em ação. É interessante notar que essa confiança não nasce do nada, ela é cultivada internamente. O leão não hesita, ele não duvida de si mesmo quando vai caçar. Sua certeza interior molda a forma como os outros animais o veem. E aqui está um detalhe crucial que você precisa aplicar. Se você se vê como pequeno, como uma vítima, como alguém sem valor, os outros, instintivamente, também o verão assim. Mas se você se encara com a dignidade de um filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Criador, o mundo naturalmente responderá de acordo. O respeito sempre começa de dentro para fora. A grande questão é: como construir isso? Como desenvolver essa força interna? Pequenas atitudes diárias fazem toda a diferença. Entrar em uma sala com a postura ereta, ombros para trás, olhar as pessoas nos olhos ao conversar, não gaguejar ou diminuir o tom de voz ao expressar suas ideias, falar com convicção, alimentar sua mente com verdades também é fundamental. Ler a Bíblia não como um livro de regras, mas como a revelação da sua identidade e do seu propósito em Cristo. Ler biografias de grandes homens e mulheres de fé. Essas são sementes de verdade que crescem e se refletem em sua atitude. O leão não perde tempo se comparando. Ele não olha para o elefante e pensa: nossa, ele é muito maior que eu. Ele age como rei, independentemente do tamanho. Esse comportamento nos lembra que a comparação é uma prisão silenciosa que rouba nossa autoridade. Cada vez que você mede sua vida pelo padrão de outra pessoa, você enfraquece sua própria postura. O segredo é agir de acordo com a sua essência e o seu chamado único em Deus. O mais curioso é ver como até os animais mais poderosos cedem espaço. O elefante, que poderia facilmente vencer um confronto físico, recua. Por quê? Porque em sua mente ele já se vê como presa diante do leão. Isso prova que o jogo é, antes de tudo, mental. Se até gigantes da natureza se dobram por causa da postura mental de um adversário, imagine o que acontece quando um ser humano, portador do Espírito de Deus, carrega essa mesma certeza e confiança em sua vida. Capítulo 3. Predador ou presa. Essa dinâmica entre o leão e o elefante nos leva ao coração da mensagem, ao ponto principal. Vamos imaginar essa cena que é quase cinematográfica. De um lado, o gigante elefante pesando toneladas. Do outro, o leão, muito menor e mais leve. Se o jogo fosse decidido apenas por atributos físicos, o resultado seria óbvio. Mas não é. O leão enxerga no elefante uma possibilidade: comida. Já o elefante vê no leão uma certeza: ameaça. Essa inversão completa de percepções revela o poder absoluto da atitude. Quem enxerga a possibilidade, avança. Quem enxerga a ameaça, recua. É a mente que dita, em última instância, quem é o predador e quem é a presa.
Este princípio tem o poder de mudar completamente a forma como você encara a sua vida. Quantas vezes você já deixou de tentar algo porque parecia grande demais? Aquele concurso público, aquele projeto de empreender, aquela mudança de carreira, aquela conversa difícil que você precisa ter. Tudo isso parecia um elefante enorme, intimidador, impossível. Mas a verdade é que o tamanho da tarefa nunca foi o problema real. O problema sempre foi a forma como você a enxergava. Para alguns, escalar uma montanha é uma aventura emocionante. Para outros, é um risco de morte. A montanha é a mesma. A atitude do montanhista é que muda tudo. O leão, ao olhar para o elefante, não pensa em estatísticas. Ele não calcula a diferença de peso, não considera a altura, não se intimida com a força superior. Ele simplesmente decide que vai caçar e avança. Essa simplicidade mental, essa ausência de pensamento limitadores e de autossabotagem é imensamente poderosa. Muitas vezes, o excesso de análise e o cálculo de todos os possíveis cenários negativos nos paralisam mais do que ajudam. Já viu alguém que analisa tanto um plano de negócios que nunca abre a empresa? Ou alguém que pensa em tantas possibilidades ruins em um relacionamento que nunca se entrega de verdade? O leão nos ensina menos paralisia por análise, mais ação por convicção. Claro, não se trata de ser imprudente ou de não se planejar. Trata-se de mudar o foco da sua pergunta interna. Em vez de se perguntar obsessivamente, e se der errado? Comece a se perguntar com fé, e se der certo? E se Deus estiver comigo nisso? Essa simples troca de perguntas pode mudar destinos inteiros. Quando o jovem Davi se postou diante do gigante Golias, ele não viu um guerreiro filisteu de quase 3 metros de altura. Ele viu um inimigo incircunciso que estava desafiando os exércitos do Deus vivo. A perspectiva dele era diferente. Ele não se viu como um pastorzinho indefeso. Ele se viu como um representante do Deus Todo-Poderoso. Ele tinha uma mentalidade de leão diante de um elefante. E nós sabemos o resultado dessa história. Na prática, você pode começar a adotar essa mentalidade hoje mesmo, em pequenas coisas. Experimente transformar a forma como você encara suas tarefas diárias. Em vez de dizer, tenho que ir trabalhar, diga a si mesmo, vou usar meu trabalho hoje para glorificar a Deus com minha excelência e disciplina. Em vez de, tenho que estudar para essa prova, diga, estou alimentando minha mente e me preparando para as oportunidades que Deus tem para mim. São pequenas trocas de linguagem que, com o tempo, reprogramam completamente a forma como você age e se sente. O que define quem lidera e quem é liderado, quem caça e quem é caçado, é o modo de pensar. Essa atitude cria uma aura, uma presença espiritual, que todos ao redor percebem. Pessoas confiantes em Deus atraem seguidores e oportunidades, porque transmitem segurança e propósito. E aqui está o segredo. Essa confiança não vem de si mesmo, mas da crença profunda em quem Deus é e em quem você é nele. É a fé no seu valor e no seu chamado que alimenta a sua atitude de leão. Capítulo 4. O exército de ovelhas, o poder da influência. A Bíblia diz que um exército de ovelhas liderado por um leão derrotará um exército de leões liderado por uma ovelha. Essa frase é impactante porque parece impossível. Como ovelhas, símbolos de fragilidade, poderiam vencer leões? É justamente aí que reside a lição mais profunda sobre liderança. Ela tem o poder de transformar até os mais comuns em guerreiros. Quando um grupo é guiado por alguém com visão, coragem e uma postura inabalável, até os que se sentiam fracos começam a se sentir fortes e inspirados. Esse é o segredo que muitos ignoram. O sucesso de um grupo não depende apenas dos recursos que ele tem, mas da qualidade da liderança que o guia.
Um líder de verdade não precisa carregar todos nos ombros. Ele precisa despertar dentro de cada um o potencial que já existe, mas que estava adormecido. Quantas vezes já vimos isso na história? Equipes esportivas desacreditadas, que se tornam campeãs com a chegada de um novo técnico. Empresas à beira da falência que são revitalizadas por um novo CEO com uma visão clara. Nações em crise que são unidas e reerguidas pela coragem de um líder. O que, no caso, vamos exatamente o contrário na situação política do Brasil hoje. Não é a força individual de cada membro que vence a batalha, mas a energia coletiva, canalizada e inspirada por quem sabe liderar. No mundo dos negócios, esse princípio é evidente. Empresas pequenas e ágeis, quando bem lideradas, frequentemente superam concorrentes gigantes e burocráticos. Steve Jobs, por exemplo, não era o engenheiro mais brilhante da Apple, mas ele tinha a habilidade única de extrair a genialidade das pessoas certas e inspirá-las a criar o impossível. Esse poder de transformar ovelhas, ou seja, bons engenheiros, em leões, criando produtos revolucionários, é o que diferencia meros chefes de verdadeiros líderes. Mas não pense que isso se restringe a grandes nomes ou corporações. Esse princípio se aplica à sua família, ao seu grupo de amigos, à sua célula na igreja e principalmente a você mesmo, com seu diálogo interno. A liderança começa com a autoliderança. Quando você decide se liderar com disciplina, integridade e uma visão clara, sua própria vida se transforma. E quando sua vida se transforma, aqueles que estão ao seu redor, inevitavelmente, começam a se inspirar. É uma reação em cadeia de influência positiva. A verdadeira liderança se prova nos momentos de crise. Quando todos estão em pânico, a postura calma e confiante de um único indivíduo pode acender a coragem em dezenas. Lembre-se de situações em sua vida em que, durante o caos, alguém manteve a calma e tomou a frente. Só essa presença já mudou o rumo das coisas. É assim que um exército de ovelhas, quando confia no rugido do seu leão, se torna imbatível. É importante destacar que liderança bíblica não é manipulação. Manipular é forçar as pessoas a fazerem o que você quer para seu próprio benefício. Liderar é inspirar as pessoas a quererem fazer o que é certo e o que é melhor para elas, para o grupo e também para a glória de Deus. E isso só acontece quando o líder age primeiro, mostrando com seu exemplo que o caminho é possível. O exemplo não é apenas uma possibilidade de como liderar, é a única forma de liderança. Pense em Gideão. Ele tinha um exército de 32.000 homens amedrontados, tal como ovelhas. Deus o instruiu a reduzir esse número para apenas 300. Com esses 300 homens liderados pela estratégia e pela fé de Gideão, eles derrotaram um exército incontável de midianitas. Não foi a força das ovelhas, mas a fé e a estratégia do leão que as liderava. Isso prova que a liderança que vem de Deus é contagiosa e multiplicadora. Capítulo 5. A raiz de tudo. Sua crença gera atitude. Chegamos ao alicerce dessa mensagem, a raiz de onde brota toda a atitude de leão, o seu sistema de crenças. Não há como agir de forma confiante se por dentro sua mente está convencida do seu próprio fracasso e desvalor. O leão é rei porque ele acredita em cada fibra do seu corpo que nasceu para ser um líder. Ele não pede permissão para ser respeitado. Ele carrega essa certeza em seu DNA. Isso nos mostra, de forma inequívoca, que toda atitude externa é apenas um reflexo de uma crença interna. Se alguém acredita que é pequeno, incapaz e sem valor, mesmo que tenha grandes recursos e oportunidades, agirá de forma encolhida, hesitante e autossabotadora. Na vida real, isso se traduz de maneira trágica.
Quantas pessoas com talentos enormes dados por Deus nunca alcançam seu potencial porque, no fundo, não acreditam que merecem ou que são capazes. Já outras, com recursos visivelmente limitados, conquistam coisas inimagináveis simplesmente pela fé inabalável que possuem em seu chamado. A diferença não está no que elas têm, mas no que suas mentes aceitam como verdade. O problema é que muitas das nossas crenças limitantes foram instaladas em nós de forma externa, durante nossa infância e adolescência. Frases como: "Você não é bom o suficiente", "Você nunca vai ser ninguém", "Dinheiro é sujo", "Isso não é para gente como nós". Essas palavras, ditas por figuras de autoridade ou absorvidas em algum ambiente, ficam gravadas em nosso subconsciente e moldam nossas atitudes por toda a vida. Quem acredita nessas mentiras vive sempre recuando, com medo de tentar. O contrário também é verdadeiro. Quando alguém, pela fé na palavra de Deus, internaliza a verdade de que é um filho amado, herdeiro de Deus ou um vencedor em Cristo, ainda que tropece e falhe, agirá com uma coragem e uma resiliência que surpreenderão a todos, somente por conta do seu diálogo interno. Para reprogramar esse sistema de crenças, é preciso alimentar a mente intencionalmente com verdades diferentes. Isso é o que a Bíblia chama de renovação da mente, Romanos 12:2. Isso pode ser feito através da leitura e meditação diária na Palavra Sagrada, da convivência com pessoas de fé que já venceram as batalhas que você está enfrentando hoje, e até mesmo mudando os ambientes que você frequenta. Um leão criado entre cães talvez se esquecesse de como rugir. Da mesma forma, uma mente cercada de pessimismo, fofoca e incredulidade acaba acreditando nas limitações que o mundo tentar impor. Mas não basta apenas absorver informação, é necessário praticar. O leão não apenas acredita que é rei, ele age como tal. A postura externa confirma e fortalece a crença interna. Quando uma pessoa começa a acreditar em sua identidade em Deus, ela não apenas pensa diferente, ela se comporta de forma diferente. Seu corpo se endireita, sua fala ganha firmeza, seu olhar ganha propósito. Tudo muda e naturalmente se alinha. É curioso perceber como os outros respondem de acordo com essa autopercepção. Quando alguém se enxerga como um líder, naturalmente inspira respeito. Quando se vê como um coitado com vitimismo, é tratado como tal. Não porque os outros sejam cruéis, mas porque o seu próprio comportamento dita como você será visto. Aqui está a grande chave da sabedoria dessa mensagem. Não adianta tentar mudar suas atitudes externas sem primeiro mudar suas crenças internas. É como tentar empurrar um carro sem combustível. O movimento duradouro só acontece quando a mente está abastecida com as verdades de Deus que te fortalecem. A crença é o motor invisível que sustenta a atitude visível. Conclusão: assumindo o trono. Chegamos ao ponto final, que é também o ponto de partida. Todas as histórias de transformação, todos os exemplos de liderança e todos os símbolos da natureza que discutimos convergem para a mesma e poderosa conclusão. Tudo começa na mente. O que pensamos gera nossas crenças. Nossas crenças moldam nossas atitudes. E nossas atitudes criam a forma como o mundo nos enxerga e responde a nós. A mente é a raiz. Todo o resto é fruto e reflexo da mente. Isso significa que mudar sua vida não é, primariamente, uma questão de recursos, mas de mentalidade. Uma pessoa sem dinheiro, mas com uma mente forte e firmada em Deus, encontrará caminhos onde não há. Outra, cheia de oportunidades, mas com uma mente fraca e cheia de dúvidas, desperdiçará tudo. É a sua mente que abre ou fecha as portas do seu destino. Por isso, trabalhar a sua forma de pensar, renovando-a diariamente com a palavra de Deus,
Esse é o investimento mais valioso e estratégico que você pode fazer. Treine sua mente com pequenas disciplinas. Acorde cedo para orar, organize seu dia, escreva seus objetivos, medite nas promessas de Deus. O leão reina porque ele domina sua mente, não porque ele controla cada animal da selva. E se tudo começa na mente, então cada um de nós já carrega dentro de si a chave para mudar seu próprio destino. O que falta não é recurso, é a decisão de ajustar os pensamentos. E essa decisão provoca a pergunta inevitável: se a autoridade de um filho de Deus já está dentro de você, o que você está esperando para assumir o trono e o controle da sua própria vida? Até quando você vai continuar se vendo como presa, onde na verdade nasceu para reinar? Até quando vai se contentar em andar como ovelha, se dentro de você existe um leão da tribo de Judá pronto para rugir? A pergunta que fica é simples: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar que mais um dia passe igual a todos os outros? Ou vai começar a transformar sua mente agora mesmo? Lembre-se, cada pensamento que você alimenta é uma semente que você planta no jardim do seu futuro. Seja honesto consigo mesmo. Quais atitudes você precisa mudar hoje? Qual crença limitante você precisa derrubar com a verdade da palavra? Não fuja dessas respostas, pois é nelas que mora a chave da sua transformação. O leão não pede licença para rugir. Ele apenas assume quem é. E a partir de hoje, você também pode escolher se levantar, pensar e agir de forma diferente. Se essa mensagem fez sentido para você, não aguarde só para si. Se inscreva no canal Mindset Cristão, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Porque aqui não falamos de motivação vazia, falamos de transformação real, baseada em princípios eternos, e que pode ser o pontapé inicial que você tanto esperou para finalmente começar a transformar sua vida com base na autoridade de Deus.